Palavra ideia tem acento? Google. Depois do acordo ortográfico, as paroxítonas que possuem EI e OI na sílaba tônica deixaram de ser acentuadas. Paroxítona, oi, na sílaba tônica. Mas tem acento ou não tem acento? Tenho certeza que alguém aí do outro lado já passou por isso. Tinha alguma dúvida de ortografia, correu para uma gramática ou para o próprio Google e a pesquisa veio com aqueles termos que a gente adora, né? E você acabou saindo de lá com aquela mesma interrogação, com aquela cara de em. Por quê? Porque você não conhecia a base para poder entender a explicação que foi dada. Bom, esse vídeo vai te ajudar com isso. Antes de nós falarmos de acentuação propriamente dita, das regras de acentuação, nós vamos falar de letras, de palavras, de sílabas, separação de sílabas, acentos, para depois entrar no tema regras para acentuação. Bora começar? Então bora! Hello, eu sou a Nina Neves e hoje nós vamos cavucar as raízes da fonologia para te ajudar a acentuar melhor as palavras. As regras de acentuação, elas sempre estão relacionadas com o posicionamento da sílaba tônica na palavra. E só decorar as regras sem saber o porquê que aquele acento está indo ali ou não, é que te faz ter o problema na hora de acentuar as palavras corretamente. Bom, primeiro de tudo a gente precisa falar de letras. Nós temos dois tipos de letras, as vogais, A, E, I, O, U e o resto do alfabeto, B, C, D, F, G, H, J, até o Z. Essas são as consoantes. As consoantes em língua portuguesa, elas nunca ficam sozinhas, elas precisam do apoio da vogal para serem pronunciadas. Você consegue ter uma sílaba em uma palavra com uma só vogal, mas você não consegue ter uma sílaba com uma só consoante. A consoante sempre está grudada com a vogal ou mais de uma vogal. Agora eu vou te passar uma lista de palavras que eu vou pedir para você ou copiar ou dar um print, porque nós vamos usá-las durante esse vídeo inteiro. Nessa listinha, o que nós temos? Nós temos a palavra, nós temos as sílabas separadas e nós temos um parêntese com C para consoante e V para vogal. Aí aqui vocês conseguem ver a ligação entre elas. Então, quando tem CV, consoante vogal, tracinho. Quando tem vogal consoante, tá VC e assim por diante. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Para vocês tentarem falar cada pedacinho das palavras batendo palma. Cada palma é uma sílaba, é uma forma de agir de uma forma intuitiva para conseguir separar as sílabas corretamente. Vamos começar pela primeira. Pé, luar, chalé. Faça isso com todas as palavras. Falando de separação de sílabas, vamos classificar essas sílabas pelo número. A palavra pé, da nossa listinha, é um monossílabo. Por quê? Porque ela tem uma sílaba só. Esse mono vem de um. Dissílabas são as palavras que têm duas sílabas. É a próxima da lista, a palavra luar, tem duas sílabas, então uma dissílaba. Trissílaba, tri de três, são as que têm três sílabas. Como, por exemplo, a palavra árvore. As polissílabas são as palavras que têm ou quatro ou mais sílabas, como a palavra bicicleta, por exemplo. Beleza, falamos então da separação de sílabas, da classificação dessas sílabas por número e agora vamos falar da tonicidade. E aqui isso é importante pra caramba. Já pega o seu post-it, porque tem coisa para anotar aí. Falando de tonicidade, a primeira coisa importante é colocar o significado da palavra tônica, que é forte, e da palavra átona, que é fraca. O que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte dentro de uma palavra, ok? Já pega e já escreve no post-it. Tônica, forte, átona, fraca. Agora eu vou contar para vocês o que a professora Penha, minha professora do ensino fundamental, ensinou pra gente na sala. É uma coisa assim meio mico, mas eu nunca mais esqueci e eu vou ensinar para vocês agora. Imagina que você vai visitar uma pessoa. Na casa dessa pessoa não tem campainha, então você tem que chamar a pessoa pelo nome para a pessoa vir te atender na porta. Então você tem que gritar a pessoa, tipo fulano, sabe? Então o que a gente vai fazer? Pega aquela listinha que eu falei para você copiar ou dar um print, que nós vamos usar as palavras de lá. Primeira casa que você vai bater, na verdade que você vai gritar, é a casa da pessoa que se chama Luar. Como é que você vai gritar essa pessoa? Ô luar! Qual que é a sílaba que se esticou mais? Lu ou ar? Foi ar, né? E qual que é essa sílaba
dentro da localização da palavra? Não é a última? Toda vez que a gente tem a última sílaba como a tônica, a sílaba forte, nós temos uma palavra oxítona. Agora nós estamos na casa da pessoa que se chama saúde. Como é que você vai chamar? Ô, saúde! Qual é a sílaba que se esticou mais? Que por um acaso é que está com acento agudo, não é? Porque essa sílaba aí é a sílaba tônica da palavra saúde. Ela é a última? Não, ela é a penúltima. Toda vez que você tiver uma palavra na qual a penúltima sílaba é a tônica, essa palavra é paroxítona. E grande parte das palavras em língua portuguesa é paroxítona. Última casa que você vai pagar esse mico agora, hein? O dono da casa se chama árvore. Vamos lá. O árvore. Você não fala o arvore. Ou então o arvorê. É árvore, certo? Por um acaso também tem um acento agudo aí, bem na sílaba tônica, que é ar. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Toda vez que a antepenúltima sílaba for a mais forte, é a proparoxítona. Falamos de sílaba tônica porque a intensidade silábica é muito importante para a acentuação, porque dentro da sílaba tônica é que vão estar as 7 vogais orais. 7 vogais, mas não são 5. A, E, I, O, U. Então, quando nós falamos de oralidade das vogais orais, nós temos 7. Acompanha. A, E, I, O e U. Entendeu por que são 7 agora? Dependendo do sinal que você coloque na letra E e na letra O, você pode ter uma pronúncia diferente. Por isso que as 5 vogais viram 7. Da mesma forma que nós temos as vogais orais, nós temos também as vogais nasais, que são aquelas que parece que a gente está apertando o nariz. Por exemplo, pranto, venda, cinto, marrom, mundo. O que traz esse som anasalado para essas letras são outras letras, às vezes um tio, mas a presença das letras M e N, por exemplo. Dito isso, bora falar dos encontros das letras dentro das palavras. Esses encontros podem ser encontros vocálicos, encontros de vogais, ou encontros consonantais, encontros de consoantes. O primeiro encontro que nós vamos falar é o hiato, que na verdade é um desencontro, mas tudo bem. O hiato, ele acontece toda vez que você tem o encontro de 2 vogais juntas dentro de uma palavra, só que quando você vai separar a sílaba, as vogais ficam em sílabas diferentes, como acontece na palavra luar e na palavra saúde da nossa listinha. E quando a gente tem esse encontro de vogais e elas ficam na mesma sílaba, tem outro nome, se chama ditongo. Ditongo são 2 vogais que se encontram na palavra e elas ficam juntinhas na mesma sílaba. Na nossa lista de palavras, a que possui uma sílaba com 2 vogais é a palavra papai. Bom, e se o ditongo são 2 vogais juntas na mesma sílaba, o tritongo são 3 vogais na mesma sílaba, mas vogais pronunciadas, como por exemplo a palavra Paraguai, que está na nossa listinha. Nós também temos, se vocês olharem nessas partes dos parênteses, uma outra palavra que você vai ter lá, VVV, 3 vogais, a palavra queijo. Só que você não fala queijo, né? Por isso que eu digo, o tritongo, ele é um encontro de 3 vogais dentro da mesma sílaba, se as vogais são pronunciadas. Na palavra queijo, o U não é pronunciado, ela faz parte de uma outra categoria. Segura a ansiedade aí que a gente já fala dela. Por enquanto, falamos de encontros vocálicos, encontros de vogais. Vamos falar de encontros consonantais agora. Encontros consonantais são o quê? São encontros de consoantes nas palavras. São quando você tem as consoantes uma do ladinho da outra. Às vezes elas vão estar na mesma sílaba, às vezes elas vão estar em sílabas diferentes. Por exemplo, a palavra bicicleta tem um encontro consonantal da letra C com a letra L, formando clé. E aqui nós pronunciamos o C e o L. Então é um encontro consonantal. Porém, existe um outro encontro de letras que é muito especial, que é chamado de dígrafo. O dígrafo é um encontro de letras, pode ser 2 consoantes, pode ser uma consoante e uma vogal, mas qual que é a especialidade do dígrafo? Quando você pronuncia esse encontro, você percebe só um som, diferente da palavra bicicleta, que você ouve o som do C e do L. No dígrafo, você tem
duas consoantes, por exemplo, na palavra carro, na nossa lista, que tem 2 R's, mas o som é de um R só. Também ocorre com consoante vogal. Por exemplo, na palavra, agora sim, na palavra queijo. Você não fala queijo, né? Você fala queijo. O Q e o U tem som de K. Então, na palavra queijo, nós não temos um tritongo, como eu já tinha dito anteriormente para vocês. Nós temos um dígrafo seguido de ditongo das letras E e I. Para finalizar essa base, nós precisamos falar dos acentos. Os acentos, eles são importantes porque eles vão indicar qual que é a pronúncia das vogais dentro das palavras. E quais são os acentos? Nós temos o acento agudo, o acento circunflexo, o acento grave e o til. O acento agudo, ele vai indicar que a vogal tem uma pronúncia aberta na sílaba tônica. Por exemplo, a palavra máquina. Esse A tem um acento agudo para dizer que o som é aberto. Máquina. Já o acento circunflexo, ele vai indicar que a vogal tem um som fechado ou anasalado dentro da sílaba tônica. Por exemplo, a palavra você. O acento grave, ele é diferente, porque ele não indica a sílaba tônica dentro da palavra. O sinal grave, ele indica um fenômeno, a junção de 2 As. São 2 As sobrepostos, um A preposição e um A artigo, para evitar que nós escrevamos 2 As um do lado do outro. Por exemplo, ontem fui à escola. Nós juntamos esses As, viram um A só e nós colocamos o acento grave, fui à escola com acento grave. Então, esse acento, ele é um indicativo de crase, de que tem 2 As sobrepostos e não tem nada a ver com a sílaba tônica. O último acento que eu quero falar aqui é o til. O til, ele também não necessariamente está dentro de uma sílaba tônica, mas ele indica que a vogal tem um som anasalado. Pode ser que ele esteja dentro de uma sílaba tônica, por exemplo, a palavra anão, ou ele pode estar fora da sílaba tônica, como na palavra benção, na qual a sílaba tônica é o bem. Agora que você já sabe bem a base, você já está tinindo para a gente começar essa conversa de regras de acentuação. Mas eu não vou fazer isso nesse vídeo não, senão ele vai ficar muito longo, mas o nosso próximo vídeo vai ser sobre esse assunto. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, tenham anotado tudo. Se você curtiu, não se esqueça de dar o seu like e também de se inscrever para não perder mais nenhum vídeo do canal. Vejo vocês no próximo vídeo, beijinho, fui!